Bem-vindos a mais um episódio do EcoTalk, um talk show que traz as maiores inovações do mundo do Arquidecor, construção civil, serviços e tecnologia. No episódio de hoje vamos receber duas empresas do setor imobiliário e da construção civil. Prepare-se para insights incríveis que vão inspirar você a fazer a sua construção e a obra dos sonhos. Quem estará apresentando é o CEO da Seven Aceleradora, o Wellington Torres. O mercado imobiliário movimentou bilhões aqui no Vale do Paraíba e hoje eu tô com grandes players do mercado e eu te desafio a sair desse episódio sem querer comprar ou vender ou construir. Primeiramente, muito bem-vindo ao nosso episódio. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio da Pirâmide Imobiliária e também Thiago aqui da AIA Construtora. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço o convite, Wellington. Obrigado por estar junto com a gente nessa parte da tarde agora. Vai ser muito construtivo isso. Legal, cara. Vai ser muito proveitoso. Mas, Fernando, conte pra gente um pouquinho da história da Pirâmide, porque é uma empresa que já tem 45 anos de mercado, é isso? É isso mesmo. Muito obrigado primeira vez, né? Obrigado pelo convite. Estamos aqui para trocar essa ideia, para tentar trazer aqui o melhor, né, do que nós nos propusemos no mercado. Estamos há 45 anos no mercado, né, trabalhando com principal foco de vendas em imóveis, de imóveis prontos, que a gente chama de imóveis de terceiros, né, lançamentos também, e temos a administração. Nossa administração é uma das maiores administradoras, já se tornou uma das maiores administradoras de São José dos Campos. Legal, de legal. Imóveis. E vocês têm em São José dos Campos e Caraguá? Nós temos a unidade litoral, 2 unidades em São José dos Campos. Legal. E onde vocês são localizados? Ficamos aqui no Jardim Esplanada, Avenida São João, número 1301. Legal. A nossa sede principal é a Matriz, né? E temos a nossa unidade no Urbanova. Legal, cara. E me diz uma coisa assim, eu tô querendo vender meu imóvel, né? Como é que eu faço para avaliar esse imóvel no mercado? Como é que eu sei qual que é o nível de que eu posso cobrar desse imóvel? Como é que você avalia o imóvel nesse sentido? Vamos lá. Naturalmente, nós temos equipes especializadas, os nossos corretores são altamente especializados, tem a incumbência de dar um parecer de valor de mercado, conhecer o imóvel através da sua estrutura, do seu metro quadrado, da sua localização, e em cima disso nós fazemos um estudo e procuramos passar o mais real valor dentro do que de fato o mercado vai absorver. Porque existe, né, uma regra de que as pessoas têm o valor que a pessoa precisa, a pessoa imagina, o valor que ela precisa, e o valor que de fato o mercado absorve, né? Não é isso? Então a gente trabalha com a realidade de mercado, procurando sempre respeitar naturalmente a opinião do proprietário, do dono do imóvel, porque a gente sabe que tem também, às vezes, fatores de emoções, fatores realmente de apego emocional, né? Então a gente tem que respeitar isso. Mas a gente traz como profissionais, tem a incumbência de trazer a realidade de valor de mercado. E naturalmente que a gente tem procurado tendo grandes resultados, porque a gente realmente se procura falar a realidade e o que realmente o mercado vai absorver. Cara, muito legal, muito legal. E, Thiago, me conta um pouquinho de como começou a sua história nessa construtora, que tem 6 anos de mercado hoje, né? 6 anos. Como é que começou, cara? Putz, como é que você pensou em começar a construir e abrir a construtora? Eu já era corretor de imóveis, né? Atuei no mercado desde 2014 e 2019 eu comecei a perceber um nicho novo ali. Eu vi que o pessoal tinha algumas dores na hora de construir. Comprei uma casa, reformei, tive uma facilidade na venda por já estar inserido no mercado imobiliário. Sim. Isso repetiu algumas vezes e quando eu percebi que o pessoal tinha alguns receios e o mercado, infelizmente, é um mercado muito poluído hoje, construção civil. A gente escuta falar barbaridades. A gente tem clientes hoje que sentam na mesa com a gente e falam, ó, dei 50 mil reais na mão do pedreiro e ele não voltou no outro dia. Isso acontece muito, isso acontece demais. Infelizmente, é clássico isso. Então a gente enxergando essas dores, essa e inúmeras outras, né, gestão de equipe, profissionais desqualificados, obras com problemas futuros e não ter um respaldo técnico das empresas que executaram a obra. A gente criou o nosso método de trabalho, desenvolveu o Dream House e estamos aí atuando a todo vapor. Cara, a gente vai falar um pouco mais dessa metodologia que é muito interessante, mas voltando ao que você comentou das dores que a galera tem hoje no mercado, né? Por exemplo, é que nem você comentou, cara, deu dinheiro na mão do pedreiro e o pedreiro sumiu. Olhando para esses fatores,
quais são os principais problemas que a galera enfrenta na parte de construção quando eles não contratam uma empresa especializada, por exemplo. Então a gente tem essa, que o pedreiro vai sumir. Depois, como é que você mais vê? Execução mal feita. Esse daí é um problema gravíssimo também. O pessoal executa no achismo, profissionais desqualificados. Ah, eu sou pedreira. Não, não é. O cara precisa de algum tipo de serviço, ele tá ali como pedreiro, foi o que apareceu, infelizmente, e ele faz uma execução mal feita na casa de uma pessoa que não tem conhecimento técnico para acompanhar aquilo ali. Então, uma falta de acompanhamento, uma falta de orientação, isso dá muita dor de problemas cabeça. Estruturais futuramente, é uma coisa clássica que a gente vê muito. Umidade nas casas, Nossa. mal preparação, entendeu? Então, são detalhes que acarretam no futuro muitos problemas para os proprietários que constroem. E com relação ao tempo de obra? Esse também é clássico, esse é clássico. Acontece muito do cara, putz, comecei a construir, já vendi a minha casa, eu tenho que sair da minha casa, tenho que ir pra onde ir. É claro, isso acontece também, isso daí também. O pessoal, eles têm uma logística preparada, né? Quando vai construir, todo mundo fala, a gente tem que se preparar para construir uma casa. Então, eu vendo o meu imóvel, vou morar de aluguel, tenho um período estipulado para eu estar morando nesse imóvel, minha casa vai ficar pronta em 10 meses. 10 meses a partir de quando, né? Porque a gente sempre vê que surgem problemas nesse período, tem contratempos, se não for uma empresa realmente especializada, ela não vai saber lidar com esses contratempos e vai acarretar atraso na obra. Também é clássico, infelizmente, de se ver por aí. E me diz uma coisa, Fernando, quando a gente vai vender uma casa, vamos supor que eu tenho uma casa num alto, médio, alto padrão, qual que é o tempo que vende essa casa? Demora, não demora? Eu sei que não dá para ter uma lei universal, mas qual que é a expectativa de venda de um imóvel, por exemplo? Em cima daquilo que eu falei no início, quando você tem uma avaliação real, mais precisa, o imóvel com a documentação correta, certinha, sem problemas de documento, que é o principal fator, esse imóvel ele tem um prazo médio entre 60 a 120 dias para acontecer. É o que eu, sabe, de fato, dentro disso acontece, é muito raro. Isso até considerando as oscilações de mercado, né, fatores da economia, etc., mas o imóvel com o preço, ele na precificação correta, com a documentação correta, não tem como passar. Cara, dentro legal. Dessa realidade ele acontece. Legal, legal. E me diz uma coisa, quando chega um imóvel pra você assim, ó, porque às vezes a galera que tá assistindo agora aqui o nosso episódio, você tem uma casa pra vender, tem um apartamento. Cara, qual que é o imóvel que quando chega lá você fala assim, isso aqui vai vender rápido? Qual que é a região de São José? É apartamento? É casa? Fala qual que é aquela joia rara que quando chega todo corretor fala, não, deixa que eu vendo, deixa que eu vendo. Perfeito. Naturalmente, como toda cidade, São José é uma grande metrópole, né? E você tem os bairros mais assediados, aqueles mais desejados, né? Ou seja, apartamentos principalmente, Vila Ema, Jardim Aquários, né? Vila Diana, são imóveis que com certeza têm uma liquidez absurda. Então, que às vezes acontece até menos, né? Com prazo de 30 dias. Se tiver dentro da precificação correta, cara, legal. Com certeza ocorre em 30 dias, às vezes 20 dias você faz a venda do imóvel. Legal. E isso, nesse caso aí, nessas regiões, especialmente apartamento, ele tem uma velocidade maior de venda do que casa. Legal. Apartamento tem velocidade maior? Apartamento tem uma velocidade maior. Legal, cara. Então você tem um apartamento, não tá conseguindo vender, já falo com o Fernando aqui da Pirâmide, que se for nessas regiões... Mas vendemos casas também, com toda certeza. Exato, claro que as casas também, porque nesses bairros também existem casas, né? Só que no Aquários existem vários condomínios que também é super desejados e com o preço, com a precificação correta também, você tem essa liquidez, essa busca também. Beleza. E Thiago, me fala o seguinte, a gente conversou aqui sobre alguns problemas que o cara tem na obra, e aí me fala um pouco da estrutura que você tem na empresa hoje, para conseguir gerar essas demandas. Quantas casas você já fizeram? Me fala um pouquinho de como funciona a sua estrutura. Legal, Wellington. A gente hoje está indo para o número 80. Nossa, 80 então, casas. A gente já realizou bastante projetos. Todos são únicos, tá? Não tem um projeto que a gente fez até hoje que foi replicado. Cada projeto ele é desenvolvido exclusivamente para aquele cliente. Então a gente faz uma triagem, entende o que o cliente está buscando, desenvolve um projeto sem custo inicial para o cliente, uma planta baixa, ele aprova aquela planta, a gente faz um quantitativo e apresenta uma proposta comercial para execução daquela construção. Ele aprovou, a gente vai para os próximos pontos, que seriam os projetos complementares, a gente faz questão de desenvolver todos, iríamos para a parte de projetos 3D, volumétricos, renderizados, para o cliente ter certeza do que vai ser executado ali, não ter nenhuma surpresa, não era isso que eu queria, pensei de tal forma, então a gente esclarece todos os pontos para a hora que ele executar, ele já saber o que espera ali da finalização da obra. E você falando pra gente assim, né, são 80 projetos que você já desenvolveu? 80 projetos. Atualmente você roda quantos projetos assim, simultaneamente? Hoje nós estamos com 24 projetos simultâneos. Nossa, na região aqui do Vale do Paraíba. Né? É bastante coisa. Nós temos uma equipe hoje bem estruturada, somos
9 engenheiros e arquitetos dentro do escritório hoje atuam em todos os projetos, cada um com a sua especialidade, então a gente tem um acompanhamento muito rigoroso em cima de tudo que acontece dentro das obras. Isso passa muito mais segurança para os clientes, porque a gente sabe o que está fazendo ali, né? Não está se aventurando. Exato. E a gente tem uma preparação até chegar na hora de obra em si, né? Bloco e tudo mais. Então o cliente ele tem essa segurança dessa estrutura junto com ele ali. Cara, isso é muito legal. Estrutura diferencia muito no mercado, né? Demais. Porque assim, é o que você falou, às vezes você dá o dinheiro pra alguém, ele some, ou você arruma um cara e fala, não, eu vou vender sua casa. E aí não tem confiança, né? O cara não tem estrutura, não tem suporte. Exato. Pra gente vender uma casa rápido, ou pra gente ter um produto nesse sentido, cara, a gente tem que ter estrutura, a gente tem que ter time, a gente tem que ter investimento. Tem que ter falando da Pirâmide Imóveis, que é uma empresa que tá há 45 anos de mercado. Gente, 45 anos de mercado não é qualquer empresa que sobrevive a isso. As maiores empresas, a maioria das empresas fala em 2 anos. Sim. Quem sobrevive 8 anos ainda é herói. A gente falou de uma empresa de 45 anos. Fala um pouquinho da estrutura de vocês. Quantos corretores você tem lá na empresa? Me fala um pouquinho mais. Então, em cima disso também, porque a credibilidade é tudo, né? E os 45 anos não é só... com uma história muito consolidada, né? Com um trabalho, com muita seriedade. A preocupação ímpar de sempre estar buscando o melhor para o cliente e quando você fala de profissionais de estrutura, também tem essa preocupação. Estamos sempre passando por reciclagem, sempre a todo tempo nos reciclando com cursos, com o que há de melhor. Hoje você tem aí, quem está fora disso fica fora do mercado, você precisa se qualificar. Os nossos profissionais temos a preocupação de estar buscando, fazendo trocas, buscando, inclusive nesse momento estamos passando por estruturação de CRMs também, para se atualizar no mercado, porque o mercado hoje pede isso, né? O corretor de imóveis para algumas pessoas é apenas um bico. Não, a profissão de corretor de imóveis é uma profissão extremamente valorizada, sim, muito séria, né? E que requer também muito empenho, muita seriedade. E aí você tem uma história, você se aliar a bons parceiros, né? Porque também existe, como no mercado também da construção civil, maus profissionais, né? E lamentavelmente ele carrega o nome, ele vai e carrega o nome. Também há situações que a gente ouve falar de golpes. Então, por quê? Porque o cliente, às vezes achando que vai ter uma vantagem de comprar um imóvel através de vou fazer direto para não pensar em não pagar comissão, teoricamente, que é uma intermediação, né? Os nossos honorários, que são valores realmente são justificados pelos nossos trabalhos. Exato. E aí, nessa, ele acaba caindo na mão de maus profissionais. Né? Então, a gente tem essa preocupação sempre de reciclar os nossos profissionais, temos segmentado nossas equipes. Qual que é a média de corretores que vocês têm lá? Hoje nós temos próximo nas 2 unidades, em cada unidade, próximo de 10 corretores em cada unidade. Legal. Isso só para imóveis prontos, né? Temos também o nosso setor de lançamento, a equipe de lançamentos e como também a equipe só de locação de imóveis. Então hoje no nosso corpo em São José dos Campos temos próximo de 32 profissionais corretores, ao qual também são profissionais bem qualificados. Sim, né? Sim. E como é que vocês fazem hoje captação de clientes? Por onde que vem? Vem pela internet? Me fala um pouquinho desse processo, porque para vender tanto imóvel assim, para ter tanto corretor, a gente precisa vender muito, né? Perfeito. E me fala, como é que vocês fazem captação de clientes hoje? A captação de cliente, a principal fonte de captação são as redes sociais. Legal. E também, acima de tudo, a indicação. Porque quando você tem uma história, você tem a credibilidade. E o mercado acaba te trazendo essa resposta, né? Pelo seu trabalho. E aí é muita indicação. Clientes, às vezes, o colega, não, eu fiz pela pirâmide, eu comprei, eu aluguei pela pirâmide. Então, quando o cliente ele aluga um imóvel, esse cliente ele é um futuro comprador e, consequentemente, um futuro vendedor. Então, a captação é através principal do nosso trabalho, da nossa credibilidade e, claro, as ferramentas, os CRMs, hoje com a AI em alta, você tem que buscar, né, sempre estar se aliando e buscando as melhorias, né? Cara, é importante para você que vende, né, no setor de imobiliário, por exemplo, ou qualquer venda, mas isso que a gente está falando agora, ele falou de 2 pontos importantes, tá? O primeiro ponto na parte de captação de clientes é através da internet. Perfeito. No mercado imobiliário hoje, principalmente quando você está falando de casas de alto padrão, talvez seja o foco, cara, você precisa mostrar para o cliente um material que agrade os olhos dele. Hoje existem vários corretores independentes que estão começando a vender e você vê na internet várias fotos da mesma casa. Perfeito. Mas qual que é a casa que vai te chamar a atenção? Aqui você vai bater o olho no vídeo e aquele vídeo vai te chamar a atenção para você clicar e entrar em contato. Outro ponto interessante que ele falou aqui, que é o segundo canal de aquisição de clientes, é a parte de relacionamento. Quando a gente tem 45 anos, a gente tem muito cliente. Mas um ponto que ele tocou aqui é a parte do CRM, que é uma ferramenta para você organizar seu processo de vendas. Porque quando a pessoa compra de você uma vez uma casa, numa vida, você vai comprar 2, 3 casas numa vida, certo? Talvez. Só que você precisa continuar se relacionando com essa pessoa, porque ela vai te indicar para alguém, vai te indicar para um amigo. A própria geração da família. A família, exato. E ele precisa ter esse relacionamento com esse corretor. Por isso que é importante você ter uma plataforma para você organizar seu processo de venda, para você lembrar.
Porque imagina, você deve visitar, sei lá, 20 clientes todos os dias, depois de um ano tem mais de 350 clientes passar na sua mão, Se e de repente você vai se perder. Agora, se perder. você lembrar e se relacionar com esse cliente, com certeza você vai ter mais resultado, né? Com certeza. E me fala uma coisa agora, você na sua parte de atuação, né? A gente comentou que você é de Guará, certo? Sim. Começou lá, e quais são as regiões que você atende? Se eu sou de São José, eu quero construir com você, a gente tem essa possibilidade? Sim, claro. Hoje nós atendemos em todo o Vale do Paraíba e região litorânea também, tá? Não atuamos hoje para o estado do Rio de Janeiro. Então a intenção nossa é focar no estado de São Paulo. Então São José, Campinas, são polos que a gente tem um olhar bem clínico para poder atuar. Então a gente está num estudo bem legal para as expansões que vem por aí. Legal, legal, cara. E agora a gente vai falar um pouco. Eu quero que você preste muita atenção nesses produtos que a gente vai falar agora, que a gente vai entrar para o nosso quadro, que é trocas inteligentes. Então, roda a vinheta. Esse é o momento das nossas trocas inteligentes, onde a gente vai falar uma característica, né, do nosso produto ou do nosso serviço e quais são os malefícios disso e como que o cliente pode trocar isso por algo bom, né? E o que vai mudar na vida dele se ele fizer essa troca de acordo com o produto e serviço de vocês. E a primeira coisa que eu quero falar aqui pro Fernando da Pirâmide é, cara, quais são as dores de um cara que quer comprar um imóvel de forma independente? Assim, não quero corretor, não quero pagar lá a taxa de corretagem para ele. Cara, quais são as dores que esse cara pode enfrentar nesse processo? A principal que nós vimos é justamente os históricos, né? O cara tenta comprar direto, ele sempre tem a dor de cabeça de documentação, incorrer na documentação errada do imóvel. Às vezes antecipar valores, né? Para o proprietário, para alguém que está dizendo ser proprietário, e aí depois fica mais caro a situação para reverter. Então quando ele busca, a maior dor é essa, porque depois ele fica desesperado, porque, às vezes é uma economia que ele juntou a vida inteira, grande parte da vida para poder... Porque a casa é um sonho, né? A casa é um sonho, a aquisição de um bem é o bem maior que o ser humano realiza, né? Tenta realizar a aquisição. E quando você acha que tem vantagem de não contratar, não se assessorar com profissionais, sempre você vai se dar mal, porque na construção civil, como o Thiago deu exemplo, que é isso, você vai lá na frente, você vai ver, me arrependi, e aí fica mais caro. Então, claro, a dor é o prejuízo principal, financeiro, emocional, que às vezes as pessoas realmente ficam, frustradas, né? E isso é irreversível por muitas vezes, né? Nós estamos no mercado para isso, justamente para poder trazer, vamos dizer, o remédio para a dor, né? Nós somos realmente trazer a tranquilidade, a segurança, temos nossa estrutura com o departamento jurídico, todo e qualquer imóvel, não antecipamos nenhum valor de sinal para o cliente, para o proprietário, sem antes tirar todas as certidões do imóvel. Então o nosso contrato já prevê isso, é um modelo, somos copiados com vários colegas aí no nosso padrão de contrato, né? Que é saudável, porque eu dou a segurança para o comprador de que ele vai vender. E o comprador, para o vendedor, e para o comprador ele tem a segurança do compromisso. Mas ele tem a segurança também, Thiago, o Wellington, de que ele não vai, se houver alguma situação nas certidões, na documentação do imóvel, ali eu prevejo, a gente vê a previsão do contrato de que se houver algum problema irreversível, o sinal dele é devolvido sem nenhum ônus para as partes. Então ele tem essa tranquilidade e a segurança. A segurança, né? A segurança que é o principal fator. Nós não fazemos negócio a qualquer custo. A pirâmide de imóveis ela é marcada por essa tranquilidade, por essa credibilidade, né? Então quem compra com a pirâmide, fatalmente, ele sempre indica. Nós temos clientes que da terceira geração, né? A nossa diretora, ela sempre menciona isso, né? Então isso não tem preço, a credibilidade e a segurança principal dos nossos clientes é algo mais importante para nós. Cara, muito legal. Então assim, se você está querendo comprar ou vender, cara, não tente fazer isso de forma independente. Busque a pirâmide e tenha um atendimento personalizado para o quê? Pra você tirar de você essas dores de cabeça, né? Verdade. Ninguém quer ter dor de cabeça. Tá comprando um sonho, tá vendo aquilo que você sempre quis e não torna aquilo um pesadelo. Perfeito. E, Thiago, me fala uma coisa aqui agora na sua parte, né? Quais são as dores que a gente enfrenta quando... A gente comentou um pouco disso, né? Sim, sim. Mas quando a galera vai construir de forma convencional lá sozinho, né? Eu vou contratar um pedreiro, não quero investir, às vezes o cara não quer investir nem em arquiteto, nem em construtora, nem... Me fala, quais são as dores de cabeça que a pessoa enfrenta? Igual o Fernando acabou de falar, a construção, a casa, né? A casa própria, a segunda, a terceira casa é um sonho, independente de qual seja. Então, às vezes, as pessoas cometem alguns erros no meio disso. O principal, onde o pessoal começa, vender o imóvel, morar de aluguel em um lugar barato, para o padrão de vida da família, para economizar e investir mais na obra.
aí já começa alguns problemas. É isso mesmo. Essa logística de mudança num imóvel que não traz a adaptação e a qualidade de vida que eles tinham anteriormente, com uma gestão de obra e todo o trâmite que a obra traz, que a gente falou agora há pouco, né? Equipes qualificadas, profissionais qualificados atuando dentro da obra, todos esses detalhes acarretam em alguns transtornos para a família. Isso transtornos financeiros, transtornos emocionais. Não, é péssimo. Difícil, complicado. Emocionalmente eu falo que é um pouco mais doloroso até. O financeiro ele vai trabalhar mais ali, ele vai talvez adaptar alguma coisa que foi feita na obra e conseguir. Mas o sacrifício emocional ali que toda a família supre dentro de uma gestão mal feita, nossa, é muito grande realmente. Legal. E a gente tem um produto diferenciado do mercado. E eu queria que você comentasse um pouco para a galera entender qual que é a vantagem de construir com a gente com conforto, sabe? Fala um pouquinho desse produto que você idealizou, que você criou. Fala um pouquinho pra gente. Legal. Ele se chama Dream House. Esse projeto que a gente criou, ele consiste em a gente entregar a casa para os clientes 100% finalizada com chaves na porta. Então o cliente ele não tem que ter dor de cabeça com absolutamente nada. Nós fazemos desde o projeto inicial, execução da construção e entrega da casa com toda a documentação regulamentada. O Fernando acabou de falar que ele analisa. Nós entregamos com o INSS pago, entregamos com todas as averbações, matrícula atualizada com os dados da construção que foi realizada. O cliente não tem nenhum custo por isso. Ele simplesmente recebe a casa com limpeza pós-obra e faz a mudança dele. Toda a gestão é feita pela minha construtora e hoje nós temos um sistema bem legal dentro da empresa, além desse da parte de gestão, porque a gestão hoje você encontra várias empresas. É isso que eu ia falar, tem várias empresas que fazem essa parte de gestão. Exatamente. A gente tem dois pontos que nos diferenciam muito do mercado. O primeiro, a metodologia de pagamento da construtora. A gente tem um sistema que se chama AIA Switch. E o AIA Switch ele consiste no quê? A gente aceita imóvel como forma de pagamento, desde que não ultrapasse 50% do valor da construção. O cliente continua morando nesse imóvel enquanto a casa nova está sendo construída. A gente elimina uma das principais dores que a gente falou agora há pouco. O cliente não vai ter que mudar, fazer toda a gestão de mudança com a família, tudo mais, tem esse estresse todo. Você aceita o imóvel dele como parte de pagamento? Exatamente. Se não, até 50% do valor, isso? Da construção. Mas é qualquer imóvel? Qualquer imóvel, não temos um padrão definido. O imóvel do cliente. Ah, Thiago, eu tenho um terreno, vocês aceitam? Aceitamos. Tem uma casa, aceita? Aceitamos também. Então, se o cliente mora na casa, ele continua morando até a finalização da obra. Depois que eu termino e entrego a casa nova, ele tem 60 dias para fazer a mudança com calma. Ou se essa casa é um imóvel que ele utiliza para renda, ele continua recebendo a renda dessa casa. Só me entrega a posse para a construtora quando a gente terminar a casa nova. Cara, espetacular. É um sistema muito diferente. E qual que é a maior dor que a galera tem hoje? Por exemplo, eu quero construir um novo imóvel, mas até eu vender o meu. Até vender. Aí eu fico esperando vender, começo a ver outros imóveis, aí, putz, perco o imóvel que tinha porque eu não vendi, perdi o time. Exato. Aí não, se eu chegar lá hoje, você aceita o meu imóvel como parte do pagamento. Qual é o critério principal, Thiago, que você usa para aceitar o imóvel? Na verdade, a gente não tem um critério para aceitação do imóvel. Como é que funciona? A gente tem as imobiliárias parceiras, né? A Pirâmide já é uma delas. Vai fazer a avaliação nesse imóvel. A gente paga valor de mercado. Então, vamos dar um exemplo prático. Valor de mercado. Vamos dar um exemplo prático. O cliente que fez um desenvolvimento de um projeto com a gente, esse projeto ele tem um valor de 2 milhões para execução. Perfeito. Ele tem um imóvel hoje que é propriedade dele e esse imóvel foi avaliado em 1 milhão, preço de mercado. Perfeito. O cliente ele só vai fazer um aporte de 1 milhão da diferença para a construção, porque o primeiro 1 milhão seria o próprio imóvel dele. Cara, muito legal. Sensacional. E enquanto você está executando a obra, esse imóvel dele, claro, no contrato você já pode trabalhar ele para venda. Sim, ou não. sim. Aí o que acontece? Quando a gente comercializa o imóvel e o cliente ainda reside no imóvel, a construtora paga um aluguel para quem comprou esse imóvel enquanto o cliente está ali. Entendeu? Caramba, então o cliente ele tem muito total conforto nessa metodologia. E um outro sistema muito legal que a gente vê, o pós-obra. Muitas empresas hoje executam uma construção e tchau, acabou aqui, muito obrigado, seja feliz e acabou. Sim. Nós não, a gente criou um sistema de garantia AIA. Como que funciona? Tudo na casa é AIA, independente do que seja. Coloquei uma torneira Deca, vamos dar um exemplo. Abriu a parte de abrir a torneira espanou. A garantia não é da Deca, a garantia é da construtora. Nós colocamos outra unidade idêntica e nós acionamos o saque do fornecedor para que substitua essa unidade. Então o cliente ele não tem dor de cabeça com nada. É uma garantia que está instalado ali. Exato. E essa garantia tem um período? Como é que funciona? Sim, a gente segue as garantias dos fabricantes e as garantias previstas em lei. Então tudo quando a gente entrega as construções tem todo o detalhamento de garantias de 5 a 30 anos estrutural e todo o restante dos detalhamentos. Está no Código Civil, né? As questões das garantias de construção, né? Eu acho que 5 anos o construtor, quando entrega um imóvel, ele tem aquela responsabilidade da parte estrutural de 5 até acima disso. 5 até 30 anos. E quando
achei bacana o que você falou, que é o pós, né? Porque na maioria de serviços ou, né, como construtora, o cara entregou, fez o serviço dele, ele vira as costas para o cliente. Pirâmide também não é diferente, a pirâmide se diferencia no mercado também devido a isso. Nosso trabalho ele inicia quando eu busco o imóvel para o cliente, quando eu concretizo, realizo a venda, mas ele só termina com satisfação quando eu faço a entrega de chaves, toda parte também de troca de titularidade junto às concessionárias. Isso é um pós-venda, porque meu trabalho, a satisfação nossa é o cliente estar realmente feliz, realizado na aquisição. E tem muitas coisas, situações pós-compra, que o cliente, na maioria, é normal, o cliente tem que fazer. Mas nossas equipes são treinadas para fazer isso. Nós temos esse diferencial no mercado. Gera mais segurança para o cliente, já tem expertise, né? Para poder ser feito. Exato. Porque nós temos, eu costumo falar para os nossos pares, quem está inserido no contexto, no mercado, sou eu, somos nós. O cliente ele pode alegar ignorância, né, do assunto. Eu não posso alegar. Então eu estou preparado, eu estou no mercado. Então eu tenho que desenvolver o melhor para ele. E quando ele nos procura, ele está esperando isso, né? Então não adianta eu ser mais um no mercado. Eu vender, virar as costas para o cliente e vem para o próximo. Não. Nosso trabalho ele consiste realmente na realização do negócio bem feito, inclusive com esse pós-venda, né? De dar essa assessoria até o final. Muito, muito legal. Então, assim, se você quer construir, você não vai ter escolha. Se você tem uma casa, quer construir ou não tem uma casa, cara, a é a opção para você, cara. Aqui, ó. Construa com conforto para você não ter dor de cabeça no final da sua obra. Gente, excelente papo, aprendi demais, já vou descer aqui, o contrato tá lá embaixo. Tá esperando lá embaixo. Já vou assinar o contrato lá para comprar e vender, já estamos conectados. Deixar na imobiliária que nós vamos desenvolver o trabalho da venda. É isso, cara, já vamos conectados aqui. E me fala, Fernando, se eu quiser achar a imobiliária, qual que é as redes sociais, como é que a gente encontra você? Só no @Pirâmide Imóveis, temos aí, só clicar lá, procurar nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, estamos conectados digitalmente, que é o mundo que nos pede isso, né? E nós precisamos disso, estamos antenados. Então, por favor, nos procure, @Pirâmide Imóveis, que você terá o melhor serviço do mercado imobiliário. Legal. E Thiago, como é que a gente te encontra? @construtoraaia. Também temos nosso site, www.construtoraaia.com.br. Porém, o Instagram é uma rede social que a gente mantém sempre atualizado, com etapas de obras em andamento, com novidades do mercado e outras tendências. Legal, cara. Já vou seguir os dois. Legal. Por favor, eu vou seguir. E muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não se esqueça de curtir aqui esse episódio, compartilhar com seu amigo que está querendo construir, está querendo vender. Acompanhe também lá nas nossas redes sociais do Aquamol. E eu te vejo no próximo episódio.